Gravando, né? Gravar. Olá, tudo bem? Nós estamos a partir deste momento gravando o vídeo 2, que irá hoje tratar de um assunto relacionado à ficha cadastral de cada cliente que entra na loja. Nós temos uma ficha com aproximadamente 20 itens e com uma lista de procedimentos que devem ser adotados na ordem que estão aqui descritas. Ou seja, mesmo o atendente não tendo um conhecimento específico, ele vai ter a possibilidade de tratar com o cliente de um modo correto, de um modo que o serviço possa estar sendo executado da maneira correta e da forma mais certa possível. Continuando a linha de raciocínio tratada no vídeo anterior, nós agora iremos mostrar um passo a passo de como deve ser feito a abordagem técnica de cada cliente. No momento que o cliente no momento que foi dado o primeiro atendimento ao cliente, que o carro do cliente está na valeta ou no elevador, e a partir daqueles conhecimentos adquiridos das variedades de óleo que já se tem no vídeo 1 também, você vai, a partir deste momento, no primeiro item, escolher um óleo correto para o carro desse cliente, e a partir do momento que se definiu o óleo, você vai mostrar para o cliente a importância de se oferecer o filtro de óleo. O filtro de óleo sempre deve ser vendido junto com o óleo. O argumento que deve ser usado é que toda vez que o óleo é trocado, o filtro de óleo deve ser trocado também. Num outro vídeo também vamos tratar da importância geral do filtro do filtro de lubrificante. Mas dando uma visão panorâmica da venda especificamente, o que deve ser dito a princípio é que no filtro do lubrificante, a recomendação de fábrica da montadora é que ele deve ser trocado em todas as trocas. Não deve mais, hoje em dia não se usa mais, não é mais válido o argumento de uma troca sim, uma troca não. Então, resumindo aí a coisa, o filtro de óleo deve ser trocado em toda a troca. Um argumento que pode ser e deve ser usado nessa situação é que dentro do filtro de lubrificante fica aproximadamente meio litro de óleo contaminado. Esse meio litro transfere os resíduos, transfere a sujeira, transfere todo o fator positivo, todo o trabalho que esse filtro desenvolveu na lubrificação do período anterior, ele agora vai estar ali à disposição de um óleo novo. Ou seja, todo o resíduo, toda a sujeira que esse filtro capturou na lubrificação anterior, ele vai ser colocado, vai ser misturado nesse óleo novo que acaba de ser trocado. Em relação à marca do filtro de óleo, a gente trabalha hoje basicamente com o filtro da Impeca, que é uma marca bastante conceituada, é uma marca que é vendida em todas as lojas do Carrefour, é uma marca que produz hoje filtros para aproximadamente 26 marcas diferentes, entre elas alguns fabricantes de tratores, fabricantes de veículos utilizam essa marca de filtro. Portanto, nós temos tranquilidade uma maior tranquilidade de oferecer essa marca sem nenhum tipo de risco para o veículo do cliente. E uma marca que também oferece garantia. Outro argumento que pode ser usado também para defender essa marca é que ela fabrica boa parte dos filtros da Fran. Boa parte da produção da Fran é transferido para essa fábrica de filtros, e a Fran basicamente só entra com o nome, com a marca e com a embalagem. Todo o processo de produção, toda a matéria-prima, todo o processo de montagem, tudo isso é feito dentro dos filtros Impeca. Portanto, ele oferece toda a segurança e toda a tranquilidade para o veículo do cliente. A partir do momento que você já
informou a importância da troca do filtro de lubrificante e esse procedimento já está sendo adotado, você vai passar para o filtro de ar. Vai oferecer para o cliente o filtro de ar do carro. Aqui temos uma amostra de filtro de ar. E o que acontece? Rapidamente o que passa rapidamente para o cliente em relação ao filtro de ar? O que é fácil explicar para o cliente? Para o cliente você vai dizer que o filtro de ar, e tudo isso que eu estou dizendo aqui, tem embasamento científico. Isso foi feito testes e mais testes que chegaram a essa conclusão. Por exemplo, o que é um filtro de ar basicamente? O filtro de ar, ele funciona no veículo como o nariz funciona para a gente. Ele segura, retém aqui todo tipo de partícula sólida que estiver no ar. Ela vai passar aqui e vai evitar que esses resíduos cheguem ao motor. E se for um resíduo com um tamanho um pouco significativo, pode riscar uma camisa, pode gerar um dano irreversível para esse motor. Por outro lado, um filtro novo, comparado com um filtro já usado, ele consome 10% a menos de combustível. Esse é um argumento muito forte, é um argumento que geralmente é suficiente para convencer o cliente da importância e da necessidade de ele fazer a substituição do filtro de ar já utilizado. A olho dá para se perceber que o filtro de ar do carro, a partir de 5, 10 mil quilômetros, que ele já está todo saturado. A olho já se percebe. Só que não é necessário que se perceba a olho que esse filtro está obstruído. A partir de 5 mil quilômetros de utilização e dependendo de onde esse veículo está sendo utilizado, esse filtro de ar já se contamina de modo que prejudica e gera esse consumo a mais de 10% de combustível. Então, mais um argumento para uma conta rápida. O que isso quer dizer? Hoje, se um carro com um tanque médio de 50 litros, se hoje o cliente gasta em torno de R$140 para encher esse tanque, 10% disso é R$14. R$14 é exatamente o preço de um filtro de ar de um carro popular. Resumindo, o cliente troca um filtro, coloca um filtro novo e no próximo tanque cheio do carro dele ele vai gerar uma economia que é equivalente ao preço desse filtro. Um tanque cheio R$140, 10%, R$14 é o preço de um filtro novo. Quanto dura basicamente um filtro desse novo, por exemplo? Ele vai durar pelo menos 5 mil quilômetros. O cliente em 500 quilômetros rodados, ele já vai gerar uma economia que é equivalente ao custo do filtro. Então, quando o cliente disser que vai trocar na próxima, você informa para ele a importância de ele trocar isso de imediato, porque nos próximos 500 quilômetros ele já vai gerar uma economia que é equivalente ao custo do filtro. Os outros 4.500 quilômetros ele vai ter de lucro para ele em relação a esse filtro que foi utilizado, esse filtro usado já saturado que ele pretendia manter no carro. Então, pode ser utilizado várias formas de orientação do cliente para que o cliente saiba exatamente o que está acontecendo e exatamente a importância do filtro de ar. Depois do filtro de ar, depois da venda efetuada, você vai oferecer para o cliente o filtro de combustível. O filtro de combustível ele tem como fator fundamental, como peça fundamental, a prevenção de contaminação do sistema de injeção eletrônica. O sistema de injeção eletrônica, o sistema de injeção, ele está na parte frontal do veículo. O filtro de combustível, em 90% dos casos, ele fica na parte traseira, ao lado da roda traseira. Quando o cliente, um filtro de combustível, ele tem uma vida útil de 15 mil quilômetros. Dura 15 mil quilômetros. A partir deste momento, ele passa a ter uma saturação, dificultar a passagem de combustível, que pode gerar, em primeiro grau, aí, um enfraquecimento da bomba de combustível, ou vai existir ali um processo de desgaste acentuado da bomba de combustível, haja vista que ela vai ter que empurrar um combustível por esse filtro que já está saturado.
A partir de 15 mil quilômetros esse processo já começa a se acentuar, e aí 20, 25 mil, isso aí vai se tornando cada vez mais prejudicial para o veículo. Se esse filtro for trocado a cada 15 mil quilômetros, a possibilidade desse cliente fazer uma limpeza de bico nesse veículo era praticamente nula. Se for feita a manutenção preventiva no sistema de alimentação do carro, ele muito raramente vai ser necessário efetuar a limpeza do sistema de injeção. Quanto custa hoje uma limpeza no sistema de injeção? De 70 a 100 reais. É isso que você tem que mostrar para o cliente. Tem que mostrar para ele que se ele não fizer a substituição, a manutenção preventiva do carro, que o filtro de combustível custa em torno de 25 reais, muito provavelmente em 2, 3 trocas que ele não fizer isso, ele vai ter que fazer uma limpeza no sistema de alimentação do carro. Essa limpeza, além de custar 4, 5 vezes mais do que o filtro de combustível, ela pode acarretar um dano como a queima da bomba de combustível, porque a bomba de combustível vai estar sendo sobrecarregada, vai estar trabalhando em excesso. A bomba de combustível mandando o combustível para lá e o filtro estando saturado, o combustível vai chegar sujo no sistema de alimentação. O combustível chegando sujo pode acontecer e acontece com frequência o entupimento do bico injetor. Quando acontece o entupimento do bico injetor, o carro começa a falhar, começa a consumir mais combustível, porque só 3 cilindros vão estar recebendo combustível. Nesse momento é quando o cliente tem que levar o veículo para fazer a limpeza do sistema de alimentação do bico injetor. Tanto esse bico pode ser obstruído e ele pode entupir, como também ele pode queimar. Quando um bico de combustível queima, ele deve ser substituído. E na necessidade de uma substituição do bico injetor, o cliente gasta em torno de 100 a 250 reais, dependendo do carro. Isso também deve ser informado para que o cliente tenha uma facilidade maior na decisão pela substituição e pela manutenção preventiva do veículo. A questão da manutenção preventiva sempre deve ser ressaltada, reforçada para o cliente, para que ele tenha claramente a noção da importância desse tipo de manutenção. Esse é o serviço que a gente presta, é esse o serviço que a gente vende. A gente não vende produto, a gente não vende óleo, a gente não vende filtro, a gente vende um serviço, a gente vende uma qualidade, a gente vende uma proposta de manutenção preventiva, uma proposta de economia na manutenção do veículo para o cliente. Depois desses 3 itens, que são itens fundamentais da manutenção preventiva, e a partir do momento que o veículo já está sendo feito algum serviço, a gente vai mostrar para o cliente que na nossa manutenção preventiva, além do óleo do motor, além do filtro do óleo, além do filtro do combustível e além do filtro do ar, nós também vamos verificar o óleo do câmbio. E o óleo do câmbio tem um outro fator importante. O óleo do câmbio, o cliente deve trocar ele a cada 40 mil quilômetros. Então o que deve ser dito para o cliente? Deve ser medido o nível do óleo do câmbio e o cliente deve ser questionado quando foi que ele fez a troca deste óleo do câmbio. Porque o óleo do câmbio ele tem uma validade, ele perde a função, perde a aditivação, perde a eficácia na medida que o veículo é utilizado e na medida que o tempo passa. Portanto, sempre, mesmo que o nível do óleo do câmbio, esteja no nível, deve ser questionado o cliente sobre quanto tempo faz que ele trocou o óleo do câmbio e da importância de ele trocar o óleo do câmbio. No caso de veículos que tem o diferencial, o cliente deve ser informado e questionado da mesma maneira em relação à quantidade de quilometragem que esse veículo está com aquele óleo no diferencial, o nível do óleo do diferencial, e toda a atenção que foi dada para o câmbio também deve ser dispensada para o diferencial, tanto de veículos pesados como de veículos médios, tanto de veículos como vans, como minivans. Qualquer carro que tenha um diferencial deve ser verificado toda vez que for feita uma manutenção preventiva.
Então, junto com o óleo do diferencial e o óleo do câmbio, nós vamos tratar com o cliente, a partir deste momento, a gente vai tratar do óleo hidráulico, do óleo da direção hidráulica. Vamos verificar o óleo da direção hidráulica, ver o nível dele e ver a necessidade de se substituir esse óleo ou de se completar esse óleo. Importante, o óleo da direção hidráulica só deve ser feito qualquer tipo, só deve ser completado ou feito qualquer tipo de intervenção quando se trata de um óleo vermelho. Quando o óleo não for da coloração vermelha, ele não deve ser mexido por enquanto. É um óleo, provavelmente vai ser um óleo específico, provavelmente vai ser um óleo que a gente não tem na loja, então não convém oferecer para o cliente esse tipo de serviço. Esse é um exemplo de óleo diferente. Por exemplo, a gente tem alguns Golfs e alguns Hondas, por exemplo, alguns Honda Civic, por exemplo, tem esse tipo de óleo de direção hidráulica diferente do usual. Junto com o óleo da direção hidráulica, a gente também verifica o fluido de freio, o nível do fluido de freio. O fluido de freio também tem a mesma situação do óleo hidráulico. Deve ser verificado se ele está dentro da nossa gama de produtos, se a gente tem a possibilidade de fazer essa intervenção, para que a gente não ofereça um serviço que a gente não pode atender. Observando também, tratando de linha leve, a gente tem que verificar o reservatório da água do radiador, o reservatório do sistema de arrefecimento. A gente verifica se ele está sujo, verifica se ele está no nível. Caso ele esteja sujo, informamos isso para o cliente. Informamos para o cliente que a gente presta um serviço também nessa área. Qual é o serviço? A gente presta o serviço de limpeza no sistema de arrefecimento. Na loja deve ter uma pessoa completamente capaz de executar esse serviço. Como que é feito esse serviço? É colocado um produto para limpeza do sistema de arrefecimento. Esse procedimento acontece em torno de 20 minutos. Depois que isso é feito, o veículo é colocado na máquina, e a máquina começa a esgotar essa água suja e colocar uma água limpa. Esgota-se toda essa água suja e começa a ser aplicado em seguida o aditivo. Esse procedimento é um procedimento técnico, deve ser feito por uma pessoa que tenha conhecimento pleno dessa área. Existe um risco de se adentrar ar no sistema, e quando isso acontece, existe um grave risco de uma pane desse veículo quando ele estiver andando, quando ele estiver num aquecimento maior. Muito bem, então passamos pelo sistema de arrefecimento, que poderemos inclusive tratar num terceiro ou quarto ou quinto momento com mais profundidade. Passando a limpeza do sistema de arrefecimento, vamos verificar se esse carro possui ar-condicionado. Se esse carro tiver ar-condicionado, vamos oferecer para o cliente o serviço de troca do filtro de ar-condicionado. Quando o cliente, mesmo que o cliente não queira, você se propõe a tirar e a mostrar e a verificar o filtro do ar-condicionado. Quando o cliente aceitar e for feita essa verificação e for constatado que o filtro do ar-condicionado está sujo, vamos procurar oferecer para o cliente a limpeza do sistema de ar-condicionado. Provavelmente o cliente vai aceitar, geralmente todos os carros chegam aqui com o filtro sujo e danificado. Então o cliente é facilmente convencido da importância de se fazer essa limpeza. Só retificando a questão da troca do serviço de limpeza do arrefecimento, sempre é importante trocar o reservatório de água quando este está danificado ou muito sujo
uma impossibilidade de o nosso serviço ficar com a qualidade necessária. Então, caso esse reservatório esteja com alguma dificuldade de se averiguar a olho a água que está no seu interior, a gente faz a proposta de troca desse reservatório para o cliente. Obviamente, com a troca do reservatório, também nós oferecemos o aditivo, e tudo isso já vem no pacote da limpeza do sistema de arrefecimento. O fluido de freio já tratei. Existem alguns acessórios que também a gente vai oferecer para o cliente. Esses acessórios são, por exemplo, a paleta do limpador de para-brisa. Então a gente está buscando ter uma linha completa desse produto para que todos os carros que queiram fazer a substituição, a gente tenha a possibilidade de fazer isso com tranquilidade, ou em uma loja ou em outra a gente vai ter esse produto à disposição. Observação: alguém na loja deve ter qualificação suficiente para fazer essa substituição. Alguém deve ter condições técnicas de fazer essa substituição com tranquilidade. Junto com, a partir daí, podemos ir para o interior do veículo. O interior do veículo deve ser adentrado por uma pessoa de roupa limpa, de preferência uma mulher, e que tenha o mínimo de conhecimento técnico e que saiba o que vai fazer dentro do veículo em questão. Dentro do veículo deve ser observado o extintor do cliente, do veículo do cliente. O extintor, a partir de 2007, ele tem uma duração de 5 anos. Carro abaixo de 2007, duração de 1 ano. Provavelmente, pelo menos 50% dos carros que chegarem com a quilometragem abaixo de 2007, muito provavelmente o extintor estará já vencido. Deve ser verificado, informado para o cliente, informar para o cliente que a multa custa R$ 127 para essa infração, mostrar para o cliente que existem novas normas a respeito do cuidado que deve se ter com o extintor do veículo e oferecer o produto que estará à disposição nas nossas prateleiras. O cliente, ainda dentro do veículo, existem algumas outras coisas que podem ser observadas, como por exemplo, o tapete do carro, que a gente também tem à disposição. Perfume, o perfume para que se coloque um cheirinho, perfume, um desodorizador para ser utilizado dentro do veículo, principalmente em veículo defumante. Então, quem tiver na parte interna do veículo pode se observar isso, pode se oferecer isso, sempre tendo cuidado para que o cliente não presuma que você observou um mau cheiro dentro do carro dele. Então deve ser oferecido como uma linha de produtos e não porque você fez uma constatação no carro do cliente. A oferta do perfume pode ser feita, inclusive, antes de se entrar dentro do carro, antes de se verificar se existe a necessidade desse produto no interior do veículo ou não. Um produto muito importante que a gente deve informar todos os dias, em todos os momentos, para o cliente, é a bateria. Geralmente o cliente não vai vir nos procurar em função da sua bateria estar ruim, vai procurar um autoelétrico. Então todo cliente que vier fazer a manutenção preventiva, temos que informá-lo que somos distribuidores autorizados de bateria e que, havendo a necessidade do cliente desse produto, que estaremos à disposição com toda a linha de bateria, que é uma bateria completamente aceita no mercado, que é uma bateria com placa envelopada, que é uma bateria que tem 1 ano de garantia, que é uma bateria que é testada na Stock Car, que é uma bateria que é representada por líderes de mercado e que é uma bateria que tem o melhor custo-benefício do mercado. Portanto, e que, acima de tudo, é uma bateria que aqui em Osasco tem uma
oficina especializada para dar suporte em eventuais crises, panes que possam ser provocados pela bateria ou pela parte elétrica do veículo, e que esse centro pode rapidamente definir qual é o problema do veículo, e sendo no caso a bateria, ela é substituída imediatamente. Ainda na parte externa do veículo temos o protetor de cárter. O protetor de cárter deve ser oferecido por quem faz o serviço na parte inferior do veículo. O protetor de cárter é uma peça extremamente fácil de desperceber, de passar despercebido, então o trocador deve sim sempre estar observando isso. Inclusive pode ser até oferecido uma cortesia para o cliente nesse sentido. Danilo, põe o carro no outro elevador. Pode ser oferecido para o cliente também vários produtos de limpeza. Produtos de limpeza que variam de cera para pintura, shampoo, pneu pretinho, estopa, qualquer produto dessa linha. Temos várias aqui. Em relação a veículo pesado, vamos tratar agora de veículo pesado. O veículo pesado, além de ele possuir o filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, o câmbio e o diferencial que já foram citados, eles também têm um filtro interno. Em 90% de veículo pesado ele possui um filtro interno, que é um filtro de segurança. Deve ser verificado e oferecido isso para o cliente. Alguns veículos da linha Volvo possuem também um filtro de lubrificante do câmbio, ou seja, é um filtro de óleo do câmbio da Volvo. A Scania também, algumas Scanias também têm esse filtro. Então é um produto que também deve ser verificado, observado ou oferecido. Deve ser verificado em 90% dos veículos pesados o filtro da válvula PU, o desumedecedor. Esse filtro ele é trocado a cada 60 mil quilômetros, tem uma importância significativa no sistema de freio de todo veículo com freio a ar, e a primeira troca dele é efetuada com 100 mil quilômetros. Passando a primeira troca, todas são com 60 mil quilômetros. Deve ser observado, informado e eventualmente trocado quando necessário. Ressaltando o cuidado que deve ser tomado com esse filtro, que todo o ar do sistema de ar do caminhão deve ser eliminado antes que se faça a substituição dessa peça. Todo o ar do sistema de ar desse veículo, do filtro, do desumedecedor, deve ser eliminado antes da substituição dessa peça. Ela tem um risco muito grande, pode causar um acidente, pode causar um dano no veículo, e deve ser observado as normas de segurança para a substituição dessa peça. Além do filtro de combustível, o caminhão tem um filtro separador. O filtro separador é aconselhável que se troque toda vez que trocar o filtro de combustível. Geralmente, com a qualidade do óleo diesel que nós temos hoje no mercado, é importante que se troque os dois em todas as trocas de lubrificante que for feito no caminhão. Toda a intervenção preventiva que for feita nesse carro, toda vez que for feita a manutenção preventiva, que inclui troca de óleo, deve ser verificado e substituído essas peças do sistema de alimentação do veículo. Boa parte dos veículos pesados também possui um filtro de água. O filtro de água ele serve para filtrar toda a água do sistema de arrefecimento. É uma ferramenta importante e que dá segurança no sistema de temperatura e na parte de temperatura do caminhão. Boa parte desses filtros, dos caminhões tem esse filtro, deve ser observados, deve ser trocados, no mínimo uma troca sim e uma troca não do lubrificante do caminhão. Tanto na linha leve quanto na linha pesada, o proprietário ou frotista pode optar em fazer o acréscimo de aditivo no lubrificante do veículo.
no lubrificante do motor e no lubrificante do câmbio. Temos as 3 linhas de aditivos, motor, câmbio e diferencial. Também é um produto que pode ser oferecido e existe uma grande aceitação no mercado em função da eficácia, em função do volume de qualidade que esse produto leva para o lubrificante, para o aumento da vida